Oi, bem-vindo a mais um vídeo. Vamos pro nosso Limpa e Conversa? Mas hoje é o nosso Dobra e Conversa. Trouxe você pra vir dobrar roupa comigo. Essa semana eu tava conversando lá no meu canal, lá na rede vizinha, sobre relacionamento. E quis trazer esse em pauta pra vocês aqui. Sobre o relacionamento com a minha mãe. Até coloquei uma enquete aqui, né, se eu deveria falar sobre isso, e o pessoal falou que sim, que ajudaria. Então, vamos conversar. Senta aí, passa um café e me acompanha. A minha infância foi bem difícil, sabe? Não tive uma infância... A mãe não era carinhosa, o pai não era carinhoso na infância, sabe? Eles eram tradicionais, assim, normais, né? Não dizia eu te amo, não abraçava, era muitas coisas, eu tinha que me virar sozinha. Pra você ter uma ideia, até me perguntaram esse dia, como que você é tão católica, sendo que seus pais não são assim tão católicos, né? Até a gente falou sobre isso no começo daquele vídeo lá, que eu falei sobre trauma de infância, né? Sabe, eu sinto que eles me deram, e isso eu aprendi muito com terapia, né? Gente, terapia é muito importante. Eu aprendi muito isso com a terapia. Que eles me deram o que eles tinham, né? Eles me deram o que foi passado pra eles. Não tinha essa ligação de carinho, de falar que ama, né? A minha avó, a mãe do meu pai, eram muitos filhos. Então essa parte, a gente não imagina que seja isso, né? E a mãe da minha mãe já era bem... eu não tinha uma relação boa com ela. Era meio chucrona, assim, meio... Isso aqui tem que passar. Não era muito legal. Aí, então eu entendo que eu apanhava muito, assim, digo assim, meu Deus, a minha mãe me batia assim demais, sabe? Sei lá, por nada. Hoje eu vejo assim que eu tenho com meus filhos, por nada, assim, ela batia. E era surra mesmo, não era só um tapinha, não, era surra mesmo, surra de apanhar. E muitas vezes a gente fala assim, não entendia, né, por que tava apanhando. Muitas vezes, por várias vezes não entendia o que tava acontecendo, por que tava apanhando. E hoje, como que mudou, né? Hoje, ela vê assim com as crianças, com os netos, ela é outra pessoa. Esses dias eu falei brincando pra ela, eu vou pegar esses dois. Pronto, ela já se armou todo mundo, não pode fazer nada com as crianças. Falei pra ela, engraçado, quando ela era pequena, a senhora batia, ela disse, mas eram outros tempos. Então você vê que como transformou, né, essa relação, porque a partir do momento que ela começou a ganhar amor, a ganhar carinho, então ela entendeu qual que era o significado, né? Mas isso eu só fui descobrir e entender também com a terapia, porque durante muito tempo, assim, eu guardava só mágoa. Olha, vai ser difícil pra gente conversar. Eu guardava mágoa, era muita tristeza, era tipo assim, poxa, a mãe das minhas amigas eram tão legais, eu ia na casa das minhas amigas, elas faziam café, faziam bolo, e minha mãe já não. E também, na infância, tinha o alcoolismo, né? O meu pai e minha mãe passavam por vários episódios, assim, de alcoolismo. Então, o negócio deles era aquelas festas no final de semana, que ia os amigos, né? Na hora porque precisava, nenhum amigo aparecia, né? E isso é a parte da amizade, é assim até hoje. Mas eu vejo, assim, que não tinha... eu não tinha, assim, minha mãe pra conversar, sabe? Eu lembro que quando eu fiquei mocinha, pela primeira vez, eu não sabia o que tinha acontecido. Eu pensei que eu tinha me machucado na bicicleta, porque eu tinha caído, que eu tinha me cortado, que aconteceu alguma coisa, porque ela não tinha me explicado nada, não falava sobre nada. Era só briga, surra, brigava. Se eu tinha que, sei lá, comprar, se acabava a bebida deles, eu tinha que ir lá comprar, aí se eu não queria ir. Tudo era motivo pra brigar. E hoje, assim, aí com o tempo, né, depois de muitos anos, assim, meu pai se reabilitou, minha mãe parou de beber, meu pai ficou internado algumas vezes e largou, tá limpo do alcoolismo já faz alguns anos. E eu vi, assim, que não era aquele tipo de maternidade que eu queria, né? Quantas vezes eu não pensava em fugir de casa? Quantas vezes eu pensava?
ir embora, que não era aquilo que eu queria, era muito ruim. Pensava mesmo. Várias vezes conversava com as amigas, assim, parecia que eu via uma oportunidade. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, queria aquela oportunidade de sair de casa, porque era eu não gosto nem de falar a palavra, mas era aquele lugar, sabe? Nossa, era só... E aí eu trabalhava, já ajudava com dinheirinho em casa, nas contas, assim, do caso que eu conseguia ajudar, né? Que também eu não ganhava muito. Mas eram as pessoas assim que pode ser porque eles eram analfabetos, não sabiam, né? Porque são analfabetos, não entendiam muito, era mais chucro, assim. Pode ser. Mas hoje eu vejo que, tipo, hoje eles são bem mais espertos, assim, sabe? Eles entendem mais, dão carinho, assim, pras crianças, mas também mudou a colocação, né? As crianças também dão carinho pra eles. Então, hoje eles sabem que é importante dar e receber. E eu vejo, assim, que sentia muita falta, assim. Cada pessoa que se aproximava de mim, eu me batia em segurança. Sempre, tudo que a gente é hoje, tudo é reflexo do nosso lado, do nosso passado. Essa insegurança, muitas vezes falando, quantas vezes você não ouviu falar o engole choro? Esse engole choro, hoje, o que ele traz na vida adulta? Ele traz uma pessoa que quando você não se expressa, você tem medo de falar a tua opinião, porque você acha que vai ser errado, que alguém não tá certo. Então você acaba guardando a tua opinião de tanto que você ouviu na tua infância o engole choro. Por cada vez que você ia argumentar, que você ia se posicionar, falar, né? Aquela criança que tanto engoliu o choro é o adulto de hoje que não se posiciona, que tem medo, tem insegurança. As comparações que minha mãe fazia comigo na infância, isso ela começou a fazer com as crianças e depois já tive que orientar ela. Ela fazia as comparações de, você viu, fulano fez tal coisa, ciclano já tá aprendendo a andar de bicicleta, porque o filho da vizinha já come tudo. Então essas comparações não eram boas, porque você tá terminando. Aí te joga baixa estima, né? Muita baixa estima, porque fulana, você tá muito gordinha, mas não fazia nada para que isso melhorasse, né? Para me ajudar também. Aí só colocava sempre baixo mesmo, que era gordinha, que se eu tivesse um namorado terminasse comigo, o problema era dele, porque ele que terminou comigo, o problema era eu que fiz errado, eu que não fiz certo, não apoiava, assim. Mas hoje, ó, tô na 4ª terapeuta, eu já tenho 40 anos, mas hoje, assim, eu aprendi e pra mim foi libertador perdoar. Porque depois do momento que você perdoa e ó, tira, você consegue viver melhor, sabe? No momento de perdoar e não ficar mais remoendo. Porque o que acontecia comigo, eu sempre ficava remoendo. Eu perdoava, mas eu não me desligava. Eu continuava ali remoendo. Cada vez que acontecia alguma coisa, ou eu via alguma cena assim, já me dava um gatilho. E hoje não. Eu consegui hoje me liberar disso tudo para que eu consiga ter uma relação melhor com a minha mãe, com meus filhos. Isso foi libertador para mim. Porque hoje eu consigo, o que eu tenho feito com ela? Até você vai ver o vídeo, tem um vídeo aqui no canal que nós fizemos uma receita de cuca, ela tá comigo. Ela é minha mãe, Dona Marlene, e eu sou filha única. E aí você vê que ela disse, hoje você vê no olhar dela que mudou. Ela tem um olhar mais querida, assim, né? Um olhar de pessoa... também acredito que a vida dela também foi sofrida, a mãe dela também judiava dela. E aí acabou o que ela fazia? Ela judiava de mim, né? O jeito que ela aprendeu, que criava, era daquele jeito. E judiou de mim, não era de beijar, não era de abraçar. Hoje não, hoje ela beija, vem aqui. A primeira coisa que ela chega, Deus te abençoe, me dá um beijo nas crianças, dá um beijo aqui na avó, sempre assim. Mas tipo, na minha infância, ela não fazia isso, a gente nem se abraçava. Não tomava um banho junto, não sentava sem tomar um café da tarde, não tinha tempo de qualidade, que é uma das coisas que eu mais falo aqui pra gente ter, né, o tempo de qualidade. E é por isso que eu me tornei, acho que essa mãe, assim, que eu só com maternidade integral, sabe, pra dar tempo de qualidade, pra atender os meus filhos, pra que não tenha essa falta que eu tive lá atrás.
E hoje a minha relação com ela melhorou. Hoje eu digo pra ela, Jaque, eu digo eu te amo pra ela. E isso pra mim foi libertador, o perdão. A partir do momento que você começa a perdoar, e ó, bola pra frente. Não ficar ali remoendo. Porque quando eu ficava ali remoendo, na verdade você não estava perdoando só de boca pra fora. Porque você continuava ali remoendo, tudo ficava jogando na cara, tudo já se magoava, sabe? Não. Porque daí agora eu consigo. Eu lembro que a psicóloga falou assim pra mim, chame ela um dia e leve ela pra tomar um café. Só vocês duas. Ah, mas eu ainda falei assim, e se eu ficar bem irritada assim com ela, aquelas dicas absurdas que ela fica falando? Falou, não, tente ser leve, tente ser leve. E daí naquele dia ela falou, aproveita os momentos, né? E hoje minha mãe tá com 70 anos. Aproveita os momentos para que depois, a hora que chegar o dia da partida, você não tenha remorso. E eu fiquei pensando bem nisso. Então hoje eu tento aproveitar ao máximo com ela, para que ela aproveite também com as crianças, para que a gente construa agora nosso tempo de qualidade. Aquele que a gente não teve lá na infância, eu tô tentando proporcionar para ela agora, sabe? A gente sai tomar um café, levar ela para almoçar. Agora a gente vai comprar um presente para ela do Dia das Mães. Sabe, eu tenho tentado focar mais nisso, nesses momentos, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Daí a hora que chegar, a única certeza que a gente tem é a morte. A hora que chegar esse dia, que eu espero que demore ainda mais um pouco, eu consiga pensar assim, aproveitei. Consegui aproveitar com a minha mãe. Porque senão, se eu ficasse só assim, a hora que chegasse, eu ia ficar com aquele remorso, sabe? Tipo, não conversei, tá acontecendo. Me diga se você se identifica com isso, se acontece isso com você. Precisa fazer uma terapia, ótimo, claro. Terapia é vida, mas se libertar. Não só para relacionamento com mãe, para relacionamento com todo mundo. Porque aquela pessoa, ela nem lembra mais o que ela fez pra gente, sabe? É a gente que fica ali remoendo aquilo, e quem fica sofrendo é a gente. Ela tá lá, ó, bem tranquila, tá nem tchum pro que aconteceu, e a gente fica nessa, as roupas, meu Deus, eu não vou dobrar agora. A gente fica remoendo, guardando esse rancor, faz mais mal pra gente do que pra própria pessoa. E isso, eu vejo assim pessoas que desenvolvem doenças, sabe? De tá lembrando, de ficar só remoendo isso. Desenvolve isso, porque daí você fica com aquilo amargo, né? Amargo não, e a outra pessoa nem faz nem ideia. A outra pessoa não faz nem ideia do que tá passando, do que você tá sofrendo desse jeito. Então, pra mim, foi importante virar esse ciclo. Hoje, tentar oferecer mais momento de qualidade pra minha mãe e pro meu pai também, né? Meu pai tá com 65. Pros dois, assim, nessa reta final, assim. E eu consigo ver já a diferença no tratamento deles pros meus filhos. Eu não tive 1/3 do tratamento que eles oferecem pros meus filhos. Eles chegam lá, o vô sai comprar bolacha, a mãe faz um chup-chup pra eles e corta fruta. Tipo, pra mim nunca teve isso. Por quê? Porque era um outro momento, eles estavam aqui correndo, batalhando pra trabalhar. Minha mãe trabalhava de diarista, meu pai trabalhava de pedreiro, entendeu? Eles não tinham esse tempo pra me oferecer. Eles estavam correndo atrás. Também tinha um problema de relacionamento com álcool, né? Que afeta demais. Os dois fumavam, tinha álcool e fumo. E afeta demais. E hoje eu vejo que hoje eles não têm. Hoje ainda meu pai fuma. Meu pai ainda fuma. Minha mãe não fuma nem bebe. Meu pai ainda fuma. E você vê a diferença de vida. O meu filho, o Ítalo, ele é coroinha. E desde que ele começou a servir num horário lá da missa, o meu pai não era a pessoa que frequentava. O meu pai tem ido na missa com a gente. Daí ele tá indo lá na missa do domingo às 17, que o meu filho serve no domingo às 17. E despertou neles, nos dois, assim, tanto no meu pai quanto na minha mãe, a vontade. Eles não tinham feito a primeira Eucaristia, por causa também do analfabetismo, né? E aí a gente conversou com o padre e essa semana, nesse mês agora, eles fizeram a primeira Eucaristia. Eu vou colocar um vídeo curto aqui no perfil.
E foi muito emocionante, muito emocionante. Eu senti assim a mudança, sabe? De Deus, assim, essa proximidade. E a gente sempre pensa assim, né? A gente acompanha os pais, né? Nessa trajetória da vida. E eu consegui esse feito de eles me acompanharem, né? Eles me acompanharem nos passos, no caminho. Tem gente que me pergunta assim, Gi, como que você aprendeu? Nossa, você é uma ótima dona de casa. Como que você aprendeu a limpar? Como que você aprendeu a cozinhar? Ah, tua mãe que te ensinou tudo. Gente, não foi. Minha mãe não me ensinou a fazer um arroz. Você acredita? Eu não sabia fazer um arroz. Eu lembro que quando eu fui fazer um arroz, a pessoa me falou assim, refoga 2 rodelinhas de cebola. E eu fiquei pensando, cebola? Como que vai a cebola no arroz? Daí fui refogar a cebola, deixou queimando, na hora que eu botei o arroz com tudo aquele preto por cima da cebola queimada. Porque eu achava que era só lavar ali o arroz e botar na água. Não sabia que tinha que refogar um alhozinho, refogar com uma cebola. A minha mãe não ensinou. A minha mãe saía para trabalhar e deixava o almoço pronto, a gente só esquentava. Eu ficava em casa quando meu pai estava lá, a gente só esquentava. Ou eu almoçava na casa da minha avó, que era a mãe dela, mas não me ensinou a fazer nada dessas coisas. E quando ela estava em casa, ela fazia o prato para mim e pro meu pai. Ela entregava o prato na mesa pronto. E ainda meu pai ganhava o pedaço maior de carne, porque ela falava que era ele que trabalhava em casa, ele que tinha que comer o maior pedaço. Ó, isso já me feriu, tudo isso, a gente conversar aqui agora, isso já me feriu demais, assim. Tanto foi o primeiro gatilho que me levou a procurar terapia, era isso. Eu queria entender por que eu não tinha esse sentimento bom com a minha mãe. Por que eu não tinha sentimento bom com a minha mãe? Porque eu acho que eu tenho que ter um sentimento bom com a minha mãe. Ela é minha mãe. Como que pode eu não ter vontade de ficar com ela? E eu fui entender que tudo isso era do tratamento que eu tive no passado, que eu não tive, na verdade, né? Essa infância, assim. Mas hoje, assim, hoje meus filhos sentar, conversar, ficar de boa, não tinha isso com a mãe. Mas eu vejo, assim, que uma das pessoas, a maioria das pessoas que falam isso aqui pra mim, é porque tiveram a mesma criação do passado, assim, dos avós, né? Porque os avós não eram, eles não passaram para meus pais, né, uma relação boa, então eles só repassaram. Eles não podem ser culpados, porque eles repassaram o que aprenderam. Eles só repassaram o que foi passado para eles. Então, hoje, como eles têm esse tratamento de receber um carinho, um amor, uma palavra, a gente se reúne para almoçar, Dia das Mães, a gente se reúne domingo para almoçar, é um domingo lá na mãe, um domingo aqui. Então, hoje eles têm como funciona essa questão do tratamento, né, do carinho, sabem se colocar já quando vão num lugar. Eu vejo que eles não conseguem se expressar, falavam muito alto. Hoje eles já conseguem se expressar para ir num lugar, assim, para falar com alguém, sabe? Melhorou. Não é 100%, mas melhorou. Quantas vezes eu tinha ter coisa assim de escola, alguma coisa, eu tinha vergonha que a minha mãe fosse, tinha medo que a minha mãe fosse bêbada, que ela tivesse bebido, que ela fosse de qualquer jeito, porque daí eu via a mãe das minhas amigas tão legais indo, eu pensava assim, ai, tomara que a minha mãe nem vá. Algumas vezes ela não ia mesmo, mas algumas vezes ela ia. Mas ela não, aí se a professora falava alguma coisa de mim, ela era a primeira a falar mal de mim, metia o pau em mim. Porque ela é assim mesmo, ela não sabe, e aí não me defendia, sabe? Se alguém viesse reclamar assim alguma coisa, ela não me defendia. Hoje, o que eu faço é tudo, claro que eu defendo meus filhos, hoje a primeira coisa que eu vou acreditar nos meus filhos do que num estranho. Primeiro eu vou acreditar nos meus filhos, depois e vou ver o que aconteceu, é real, né? Mas a primeira pessoa que eu tenho que confiar é na palavra deles. Não posso acreditar primeiro no de fora. E era isso que acontecia. Primeiro era no de fora. A gente em casa não valia nada. E eles estão totalmente diferentes. Então, pra mim, foi o importante, né? O ciclo. Perdoar real e bola pra frente. E aproveitar o hoje com eles
para que eu não me arrependa depois. Porque acho que o rancor deve ficar maior se a hora que acontecesse alguma coisa, né, o dia que acontecer a partida, e eu não tivesse tratado ela bem, não tivesse levado ela para tomar um sorvete, não tivesse levado ela para almoçar, ou quantas momentos eu podia ter tido com a minha mãe e não tive por causa de coisas do passado. Então, aproveitar o hoje. Essa semana mesmo o padre disse na vida, seja feliz hoje, viva hoje, aproveite hoje. Amanhã a gente nem sabe, né? Então eu tenho trabalhado cada vez mais isso, né? Esse momento com a gente, e tem me feito muito bem. Ela tem se soltado. Esse ano ela entrou na escola, na aula de alfabetização. Esse ano ela entrou na escola, melhorou, assim, sabe, o jeito de falar. Agora tá aprendendo a falar o nome, escrever o nome, bem ativa, anda de bicicleta, faz pilates, sabe? Mais viva, assim, sabe? Pra ela, e a linguagem do amor dela. A linguagem do amor dela é atos de serviço. A gente chega lá na casa dela, ela já pega um café, ela não sabe sentar e ficar conversando com você, te dando atenção, sabe? Totalmente, também você tem que entender também a linguagem do amor. A linguagem dela é totalmente atos de serviço. Ela já sai com um café, já corta uma fruta, aí fica te oferecendo, sabe, te empurrando coisa. Quer um café? Quer uma fruta? Vou fazer um bolo. Aí já bate um bolo, vai na padaria, mete meu pai na padaria, compra alguma coisa pra gente tomar café. E almoço, se falar pra ela, quer agradar ela, você fala pra ela que você vai lá almoçar. Meu Deus, ia sentar e almoçar, mas tem que comer bem. Aí você agradou ela. Sentou e comeu aquele pratão lá, olha. Aí você agradou a minha mãe. Porque o negócio dela é bem assim. Se ela chegar aqui agora e ela falasse assim, deixa que eu dobro essa roupa, ela ia dobrar tudo isso aqui, e aí ia dobrar as peças miúdas, se tivesse roupa passar, ela ia passar, ia pra ela, o jeito dela é esse. Às vezes eu tento conversar com ela uma coisa assim diferente, ela meio que não, você vê que ela não consegue desenrolar a conversa, sabe? Totalmente atos de serviço. Você dá um presente assim pra ela gosta, mas você não pode criar expectativa assim que ela vai, meu, assim, sabe? Ela gosta, bonito. Eu vi esse aqui, tá comprando na loja tal, né? Eu vi, eu passei por lá e vi um preço bacana. Tipo assim, normal. Não vai, ela vai valorizar mais se você ficar ir lá na casa dela e tomar café com ela e almoçar com ela, do que você levar um presente pra ela. Então, é totalmente do que você fica falando, assim, ela não é a palavra de afirmação. Ela é totalmente atos de serviço. E eu vejo com o meu esposo também. É bem atos de serviço. Já tentou? Já leu o livro 5 Linguagens do Amor? Esse livro é maravilhoso. Posso conversar também com vocês, se vocês quiserem, no próximo vídeo sobre isso. Como isso transformou o meu relacionamento. Passei por várias etapas, assim, de dificuldade. E eu comprei esse livro também, que foi uma indicação pra mim, da terapia. E eu comprei, e como isso foi muito benéfico, assim, pra nossa relação, sabe? E, na verdade, relação pra tudo, né? Pra todo tipo de relacionamento. Hoje eu consigo entender, assim, o ponto de vista das crianças, o ponto de vista da minha mãe, o ponto de vista do meu casamento, do meu ponto de vista também, né? Quando você consegue entender a linguagem do outro, porque senão você cria expectativas. Eu sou muito de palavras e de atos de presente. Quantas vezes eu ficava esperando, assim, que meu marido chegasse com um buquê de flores? Só que não é o perfil dele. E ainda mais dá no dia. Ele pode me dar, mas ele vai no mercado, ele traz um vaso de flor, ele traz um chocolatinho que eu gosto, ele traz se ele for, esses dias eu falei pra ele que tinha acabado a granola, ele ia passar a comprar granola, ele foi no mercado e voltou já com um pacote de granola. Então, aí você começar a ver que o amor tá nessas coisas, você para de ficar sofrendo, você para de ficar se lamentando que a grama do vizinho é mais bonita que a tua, que você não se sentindo menosprezado, sabe? Porque ninguém me ama, ninguém me quer, o patinho feio da história. Não tem isso. A partir do momento que você entende essa relação, a linguagem
do outro, muda totalmente. Ó, dobramos toda a roupa, hein? Espero que você tenha gostado hoje da nossa conversa. Vamos marcar pra gente fazer um novo bate-papo, um novo Limpa e Conversa. Deixa aqui nos comentários sobre qual que é o tema que a gente vai conversar na próxima. Pode ser sobre relacionamento, sobre vida, pode ser sobre limpeza. Deixa aqui no comentário que eu vou responder todo mundo. Obrigado por ter ficado comigo até o final do vídeo. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Isso vai me ajudar bastante. Um beijo!